Fala, meus alunos, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa aula de hoje e nós vamos falar sobre uma parte muitíssimo importante da mecânica, que é justamente a parte da dinâmica. Antes nós havíamos falado sobre cinemática. A cinemática, ela avalia o movimento em relação ao próprio movimento. Ela não estuda, por exemplo, as causas do movimento, o que provoca o movimento. Então, na cinemática, nós temos variáveis como velocidade, a aceleração, o próprio espaço percorrido, o tempo. Então, são características do próprio movimento. A partir de agora, nós vamos estudar o que gera o movimento, o que é responsável por mudar, alterar o estado de movimento de um corpo. E essa aula é justamente a aula das leis de Newton. Vamos, portanto, iniciar. E, afinal, o que a gente vai estudar hoje, que são as tais leis de Newton. Ela estuda o comportamento dinâmico de um corpo. Então, quando a gente fala de dinâmico, a gente está querendo citar ao que gera o movimento, o que ocasiona o movimento, ou altera o estado de movimento de um corpo. E as leis que nós vamos estudar hoje, elas foram desenvolvidas, elaboradas, executadas pelo Isaac Newton. Obviamente, como sempre falo de vez em quando para vocês, ele não foi a primeira pessoa que estudou o movimento. Está muito longe disso. Aristóteles, por exemplo, fazia considerações sobre o movimento. Não necessariamente as que nós consideramos como corretas hoje em dia. Porém, ele fazia considerações sobre o movimento e muitas outras pessoas fizeram, como Galileu Galilei, Tycho Brahe e outras pessoas que fizeram parte da construção da ciência e do conhecimento científico. Porém, as leis que nós vamos estudar hoje são um apanhado geral. Elas informam para a gente, elas introduzem para a gente um conjunto de equações e leis específicas que nós podemos seguir para compreender e para estudar o movimento. É como se fosse um compilado de informações que foram adquiridas ao longo de muitos e muitos séculos, porém que o Newton consegue juntar isso, consegue agregar todo esse conjunto de informações e de variáveis e apresenta para a gente exatamente o que a gente precisa para entender e caracterizar o movimento. Então, o Newton fez isso já no século XVII, na publicação Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Provavelmente eu não falei esse negócio certo. E as leis valem para referenciais inerciais. Vamos entender o que são referenciais inerciais quando iniciarmos, de fato, as leis de Newton. Então, nessas leis, que são as leis da dinâmica, nós entendemos o conceito de força e de interação entre corpos, interação entre objetos. É exatamente dessa interação entre os objetos que nós citamos a força. Aqui nessa imagem engraçadinha nós temos as duas crianças, e essas duas crianças inicialmente elas estão interagindo através de uma força F, provavelmente se rotacionando, e quando elas se soltam, essa força F entre elas deixa de existir e elas adquirem um momento linear P qualquer, tá bem? Que depende, obviamente, das massas dessas meninas. Então é isso que a gente vai estudar hoje. Nós vamos estudar as leis de Newton, que são as leis da dinâmica. É diferente da cinemática. Na cinemática nós estávamos analisando as questões intrínsecas mesmo ao movimento, ou seja, considerava espaço, tempo e o que isso gerava, velocidade, aceleração, os gráficos de espaço, os gráficos de velocidade e por aí vai. Agora, o que nós queremos estudar e o que causa o movimento, o que muda o estado de movimento de um corpo, por exemplo. O Isaac Newton publicou as suas leis, as leis de Newton, em 1687. Então, como eu disse para vocês, esse compilado de leis, ele não foi estudado apenas pelo Isaac Newton. A questão importantíssima dele é que ele consegue compilar esse conjunto de equações em um grupo específico e muito pequeno, e nós conseguimos estudar o movimento a partir disso. Então, as leis de Newton, elas vão apresentar diversas implicações importantíssimas para estudar o movimento. Por exemplo, a lei da gravitação universal, ela é um caso especial
portanto, das leis de Newton. Então, essas leis, elas expressam os princípios relacionados à dinâmica da matéria. Ou seja, quando a gente fala de dinâmica, você já pode associar a força, e quando nós falamos de dinâmica e força, você já associa ao que gera o movimento ou ao que altera o estado de movimento de um certo corpo. Então, por exemplo, o Newton, com a aplicação das suas leis de Newton, que são as leis da mecânica, e a lei da gravitação, ele consegue demonstrar um conjunto importantíssimo de leis que havia na época, que há na época, que havia, né? Que são justamente as leis de Kepler. E vamos lá, vamos iniciar. Quando falarmos das leis de Newton, nós estamos falando sobre 3 conceitos principais. E desses 3 conceitos principais que derivam os conceitos subsequentes, como, por exemplo, a lei da gravitação universal. Porém, esses conceitos principais são, primeiro, lei da inércia. Segundo, princípio fundamental da dinâmica. E terceiro, lei da atração e reação. A lei da inércia, a primeira lei, ela vai simplesmente dizer o seguinte: se um corpo está parado, de uma forma simplista, que eu vou falar para vocês agora, tá bem? Se um corpo está parado, ele continua parado. Ele não altera o seu estado de movimento, a não ser que algo exerça sobre ele alguma força. Ou seja, o estado de movimento de um corpo só pode ser alterado, só será alterado se houver a aplicação de uma força sobre ele. Um corpo, por exemplo, com velocidade v, ele não tem alteração do seu estado de movimento. Se eu digo o seguinte: um carro está a 50 km por hora numa via, obviamente nós estamos desconsiderando, nesse caso, todo o atrito que faz com que ele desacelere. Mas se nós dizemos que um carro está a 50 km por hora em uma via e ele permanece a 50 km por hora em uma via, nada está alterando o seu estado de inércia. Ou seja, nada está alterando o seu estado de equilíbrio. Porém, quando nós freamos o carro ou aceleramos, ou seja, quando diminuímos a velocidade ou aumentamos, nós estamos alterando o estado de movimento de um corpo, o estado de inércia daquele corpo. Se um objeto está parado e ele muda para uma certa velocidade v, nós estamos também alterando o estado de movimento de um corpo. Toda vida que um corpo alterar o seu estado de movimento, tem que haver obrigatoriamente a aplicação de força. Então grava isso. Toda vida que um corpo, um objeto qualquer, alterar o seu estado de movimento, obrigatoriamente há a aplicação de uma força. E essa força foi quantificada na segunda lei de Newton, que chama princípio fundamental da dinâmica. Então a lei da inércia, ela vai falar que se um corpo está parado ou em movimento retilíneo uniforme, por exemplo, esse corpo só altera o estado de movimento, ou seja, só muda a sua velocidade se houver a aplicação de uma força. A segunda lei vai dizer o seguinte: nós temos como quantificar uma força, e a força é dada como produto da massa pela aceleração. A gente vai ver isso daqui a pouco com um pouco mais de profundidade. Já a terceira lei, ela vai falar sobre, ela vai dissertar sobre a interação entre 2 corpos. Esses 2 corpos podem interagir a longa distância. Por exemplo, quando falamos de gravidade, nós temos 2 corpos separados por uma distância d, ou quando falamos, por exemplo, da lei de Coulomb, né, a lei de atração entre duas esferas, 2 objetos quaisquer carregados com uma certa carga Q, então são forças que agem com uma certa distância d, ou forças de interação, tá? Quando falamos de forças de interação, exemplo, eu tenho essa minha mão aplicando força sobre essa, então há uma força, tá bem? Nesse sentido, aplicada por essa mão, e há uma força nesse sentido aplicada por essa mão. Se essa força dessa mão for maior, o vetor resultante de força aponta para esse lado. Se essa força resultante for maior, ou seja, essa for maior do que essa, o vetor resultante de força aponta para o outro lado e o movimento se dá exatamente também para o outro lado.
Então, são essas 3 leis que nós vamos tentar compreender ainda mais a partir de agora. Ou seja, vamos lá. Primeira lei de Newton. A gente tem essa imagenzinha engraçadinha. Um rapaz, ele está provavelmente num supermercado, brincando, né? Porque ele vê um carrinho lá parado e esse carro de supermercado ele só consegue se movimentar quando é aplicado sobre ele uma certa força. Então o rapaz olha e pá, dá um empurrão no carro e ele segue o seu estado de movimento. Só que repare, antes ele estava parado. E se nenhuma outra força agisse sobre ele, se nenhuma outra força atuasse sobre esse objeto, ele continuaria parado. Ele só entra em movimento, ele só altera o estado de movimento, na verdade, quando há a aplicação de uma força F, no caso, a força realizada por esse rapaz aqui. Então, a primeira lei de Newton afirma que se a força resultante, ou seja, o vetor soma de todas as forças que agem sobre o objeto, é nulo, se não há força, logo a velocidade do objeto é constante. A velocidade não varia. Se ele está parado e a velocidade é zero, ele continua com velocidade zero. Se ele se movimenta com certa velocidade, sei lá, um carro a 50 km por hora, ele continua com essa mesma velocidade. Consequentemente, um objeto que está em repouso ficará em repouso, a não ser que uma força resultante não nula haja sobre ele. Quando a gente quer dizer não nula, a gente quer dizer o seguinte: imagine esses dois objetos, um empurrando o outro. Se as forças dele, um sobre o outro, são exatamente iguais, não há movimento. Se um é maior do que o outro, então sim, há um movimento. Força nula é dizer que, independente da quantidade de aplicações da força, não vai alterar o estado de movimento de um corpo, ou o estado de inércia, no caso. Um objeto que está em movimento retilíneo uniforme, por exemplo, não mudará a sua velocidade, a não ser que uma força resultante não nula haja sobre ele. Então é esse caso aqui do rapaz que está empurrando um certo objeto de massa m. Ele só muda a velocidade, ou seja, ele só altera a sua velocidade quando ele é empurrado. Vamos então para a segunda lei. A segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica. Olha que legal. A gente tem uma força F e a gente agora tem a quantificação dessa força. Essa força F é dada como produto da massa vezes a aceleração. Reparem que a aceleração é uma quantidade vetorial, ou seja, possui direção, sentido e comprimento, e um pouco mais a fundo, ela obedece todas as leis de um espaço vetorial. Como a massa, nesse caso, obviamente, é uma quantidade escalar, nós chamamos a massa de uma quantidade escalar, porque ela não precisa de direção e sentido para existir. A massa só precisa de uma quantidade. O produto de um escalar por um vetorial é justamente um vetorial. Então, força, ela é uma quantidade vetorial. Lembrando, força é uma quantidade vetorial, portanto, ela tem direção, sentido e comprimento. A direção a gente pode associar ao eixo, o sentido nós associamos ao positivo e ao negativo, e o comprimento é o tamanho dessa força, sei lá, 10 newton, 20 newton, 30 newtons. Esse número é justamente o tamanho, o quanto mede essa força, o quanto é mensurável sobre ela. Agora vamos imaginar esses dois casos aqui. Imagine que uma força de 2 newtons é aplicada em um corpo de 1 kg. A aceleração gerada é, portanto, força sobre a massa, tá vendo aqui, ó? Se eu quero saber a aceleração, eu passo a massa dividindo. Força sobre massa, 2 sobre 1, 2 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, esse corpo acelera a 2 metros por segundo ao quadrado. Se a massa dobra com a mesma força de 2 newton, isso significa que a aceleração decresce. Ou seja, a aceleração só permaneceria se a massa permanecesse a mesma. Com o aumento da massa, para que eu mantivesse aquela aceleração no mesmo valor, eu necessitaria que aumentasse a força. Como a força não aumenta, isso significa dizer que o valor da aceleração diminui. Agora, se eu, em vez de aumentar a massa, diminuir e mantiver o mesmo valor de força, isso significa que o corpo acelera muito, muito mais rápido. Se eu tenho um corpo de 2 kg e eu aplico uma força, ele acelera.
Se eu aumento a massa, ele acelera, porém de uma forma mais paulatina. Se eu tenho um corpo com uma massa muito pequenininha e eu aplico a mesma força, ele já acelera de uma forma muito mais eficaz. Quanto mais eu aumentar a massa, portanto, menor é o nosso valor de aceleração. Uma das consequências do princípio fundamental da dinâmica é estudar um tema chamado impulso. O impulso é justamente o valor da força aplicada num determinado intervalo de tempo. Se eu tenho uma massa m, eu aplico uma força por 10 segundos, eu tenho um certo impulso. Se eu aplico essa mesma força por 20, 30, 40 segundos, eu tenho um impulso cada vez maior, porque o impulso é dado pelo produto da força vezes o intervalo de tempo ΔT. Novamente, como força é um vetor e ΔT, o tempo é uma quantidade escalar, produto de vetor por um escalar é um vetor. Então, o impulso é uma quantidade vetorial. Também podemos dizer que o impulso é exatamente igual à variação da quantidade de movimento de um corpo. De forma simples, de forma generalizada, vamos dizer que o impulso é o produto da força vezes o intervalo de tempo, ΔT. Então, essa é a equação do impulso. Compreenderam a segunda lei? Viram como ela é interessante? Enquanto a primeira disserta sobre a alteração do estado de movimento de um corpo, e já introduz alguma coisinha sobre força, ou seja, diz que o corpo só altera o movimento quando há aplicação da força. Na segunda lei, nós temos a quantificação dela. Nós temos exatamente o valor da força dado pelo produto da massa vezes a aceleração. E na terceira lei de Newton, finalmente, nós dissertamos sobre interação. Vamos falar mais especificamente sobre interação de contato. Quando dois corpos estão em contato, né, e eles aplicam força um sobre o outro, essa força, se eles não se movem, é exatamente de mesma intensidade, atuam no mesmo eixo, porém têm sentidos diferentes. Se uma for F, a outra é menos F. Então, a terceira lei de Newton, ou que nós chamamos de princípio da ação e reação, diz que a força representa a interação física entre dois corpos distintos ou partes distintas de um corpo. Se um corpo A exerce uma força em um corpo B simultaneamente exerce uma força de mesma magnitude no corpo A. Ambas as forças possuindo a mesma direção, contudo sentidos contrários. Então foi exatamente aquilo que a gente acabou de falar. Se um corpo ele exerce força sobre o outro e a resultante deles é zero, um exerce uma força com um sinal, outro exerce a mesma força com um sinal contrário para que eles mantenham o estado de movimento deles. Imagine que você jogue uma bolinha numa parede, tá? E essa bolinha ela vai interagir com a parede para depois voltar, né? Quando ela faz essa interação, ela aplica uma força sobre a parede, que a gente vai chamar de força F, de 1 em 2, e a força que a parede exerce sobre ela é a força de 2 em 1. A mesma coisa acontece para dois patinadores, nesse caso, da figurinha aqui, tá? Os patinadores que estão interagindo, eles estão rotacionando, ou seja, há aí força centrípeta entre eles dois, e como eles dois estão unidos aqui pelas mãos, isso significa dizer que eles possuem justamente o equilíbrio. Quando eles se soltam, obviamente, a força vai empurrar cada um para o seu respectivo lado. Agora, reparem bem, esse caso desse texto que nós acabamos de ler sobre a terceira lei de Newton, ela não disserta exatamente sobre forças de longo alcance, como, por exemplo, a lei da gravitação universal e a lei de Coulomb. Porém, a terceira lei de Newton ela não é só sobre força de contato, ela é também sobre força de contato. A partir do momento que o Newton explicou essas coisas, ele considera de fato que há a aplicação da mesma lei, as mesmas leis para as leis da gravitação universal e lei de Coulomb. Tudo bem? Vamos lá, fazendo aqui
as nossas considerações, mas antes de fazer nossas considerações, eu quero apresentar para vocês uma plataforma que eu acho super interessante, que eu já estou apresentando ela algumas vezes aqui para vocês, e é essa plataforma aqui, tá? É o PET Colorado. Esse PET é um programa da Universidade do Colorado que faz esses ambientes virtuais para nós entendermos diversos tipos de experimentos, tá? Esse, no caso, é sob força. Então, imagine que eu tenho aqui são duas crianças e umas pessoas um pouco mais adultas. Se eu inicio, coloco uma delas puxando de um lado e outra puxando de um outro, tá? Se eu inicio o movimento e eles fazem a mesma força, nós não vamos ter nenhum tipo de alteração do estado de movimento. Então, nesse caso, nós dizemos que as forças são exatamente iguais a zero. Vamos colocar aqui sum of force, soma das forças, nesse caso é zero. Agora, imaginem só que eu coloco mais uma criança puxando aqui, há uma alteração do estado do movimento de um corpo. Vamos pausar, tá? Vamos colocar a outra do outro lado. Nesse caso, a soma das forças é zero. Vamos retornar. E quando nós iniciamos o movimento, ele não se move. Vamos colocar aqui os valores. Cada uma das cordas está sendo puxada por 100 Newton. E a velocidade. Quando eu coloco aqui um corpo, ele inicia, ele altera o estado de movimento, ele aumenta a velocidade. E depois desse momento que eu coloco todos os três no mesmo estado, ele não altera mais essa... Ó, tá vendo que a velocidade está aumentando aqui em speed? Quando eu coloco aqui, ele para de aumentar a velocidade, porém continua o movimento. Porque o que a força faz é alterar o estado de movimento de um corpo. Vamos aqui para o motion. E, por exemplo, se esse senhor decide aplicar uma força de 2 newtons, nós temos aí a alteração do estado de movimento de uma forma muito lenta, né? Muito lenta. Vamos botar 2 não, tá? Vamos botar logo 100 newtons para esse negócio sair de uma vez. Então, se eu aplico essa força de 100 newtons, ele já altera o estado de movimento. Agora, reparem que se eu decido colocar uma massa a mais e ponho os mesmos 100 newton, ele altera também o estado de movimento de um corpo, só que de forma um pouco mais lenta do que a primeira. Portanto, pessoal, esses ambientes virtuais, eles são bem interessantes para nós conseguirmos aprendermos e verificarmos na prática. Bom, na prática virtual, mas na prática, pelo menos, os conceitos que nós conseguimos apresentar na aula para vocês. Aproveitem essas plataformas, são completamente gratuitas. E por fim, não esquece de deixar aquele like e comentário, caso você não tenha entendido alguma coisa, ou quer que eu repita alguma coisa de uma forma um pouco mais eficaz nos próximos vídeos. Pessoal, um abração para vocês e tchau, tchau.